Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Uma noite maravilhosa que o Senhor preparou que estivéssemos compartilhando essa palavra maravilhosa nas nossas vidas. A palavra que eu tenho para as nossas amadas, a amada igreja essa noite se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 27. Quando Jesus disse, Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Essa palavra, ela veio exatamente no momento em que Jesus andava sobre as águas e os seus discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, que ele estava com medo. Mas, meus amados, quando Jesus fala para eles não temerem, ter bom ânimo, essa palavra serve para o nosso viver, porque nós entendemos que o Senhor Jesus sabe que todos nós estamos sujeitos a ter medo. E sabemos também que grandes são os prejuízos que o medo pode causar em nossas vidas. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão extremamente amedrontadas. Até o convívio pessoal com as pessoas gera um medo na vida das pessoas. Mas a palavra continua dizendo para não temer. Porque o medo pode produzir em nossas vidas muitos efeitos maléficos no nosso viver. E um deles é a percepção da presença de Deus. Quando nós olhamos um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 17, nós vemos aqui o rei da Síria guerreando contra Israel. E Geazi, que era servo de Eliseu, ele ficou com tanto medo que ele não conseguia ver o exército de Deus vivo guardando Eliseu e a cidade contra a invasão da Síria. O texto diz exatamente da seguinte forma: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse-lhe, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O medo muitas vezes nos faz perder a percepção da presença de Deus. O jovem aqui só conseguia enxergar o exército do rei da Síria. Meus amados, olha, percebe quanto o medo muitas vezes nos tira a visão de Deus, nos tira a percepção de Deus. O medo, ele rouba as possibilidades de raciocínio. O medo fecha os canais de energias mais salutares de saúde, de paz, de otimismo e vitória em nossos empreendimentos, trabalho e vida. E não temas continua sendo a palavra que mais nos encoraja a caminhar neste mundo. O Senhor disse, não temas. Nós devemos eliminar o medo, permitindo que a luz divina realize em nós uma completa higiene mental, moral e espiritual. Será simplesmente pelo uso diário da leitura bíblica, oração e uma conversação sadia, pura, otimista e cristã. Quando nós olhamos para alguns textos da Bíblia, nós vemos aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo da graça de Deus, dizendo para os discípulos lá da igreja de Filipe para não ficar inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e Deus de paz será convosco. Nós vemos a palavra mostrando de que a nossa mente, nosso coração, diante de circunstâncias, não temer coisa alguma, isso é, tornar conhecidas as inquietações da nossa alma, os nossos medos, as nossas angústias, porque isso fará, meu amado, com que a nosso coração, a nossa vida será realmente oxigenada pela presença de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você, meu amado, nós temos a vida cristã, a fidelidade ao Senhor, nas nossas tarefas diárias, na oração, no louvor, confiando nas imutáveis promessas divinas como outro remédio para a destruição do medo em nossas vidas, porque existem muitas promessas de Deus em nossas vidas que nos encorajam a enfrentar as circunstâncias do nosso viver. É interessante, meus amados, que nós muitas vezes perdemos a percepção de como Deus é grande e é presente nas nossas vidas. Nós não podemos deixar, meu amado, que o medo venha ofuscar a nossa fé, a nossa esperança. A palavra de Deus, lá no Salmo 37, versículos de 3 em diante, fala o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleite também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Nós temos, amados, que são promessas. Eu queria que você, essa noite, aproveitasse esse dia para meditar um pouco nessas coisas, nessas promessas de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, que a palavra de Deus está repleta de promessas. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, qual o tempo da tua vida, mas nós temos que verdadeiramente confiar no Senhor. O Salmo 56, versículo 3 diz: em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei no Senhor. Meus amados, eu vejo que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos depositar nele, porque nem é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu quero dizer para você, meu amado, que a nossa vida é uma vida que terá as dificuldades, há medos que nos faz pecar, mas há medos que nos levam ao desespero. E esse medo que é o medo nocivo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, o nosso organismo de um modo geral. Mas eu quero orar para você neste momento, pedindo a Deus que Ele possa verdadeiramente te ajudar e que nós possamos ter as promessas de Deus firmadas na nossa mente e elas possam ser realmente o alimento da nossa alma, da nossa fé, da nossa esperança. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Deus, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado com a sua destra de poder. Eu te peço, Deus, pela minha vida, pela minha família e pelos meus irmãos em Cristo e por todos aqueles que ouvem, meu Pai, esta mensagem, que porventura perderam a esperança, ficaram cegos, não conseguem ver solução para os seus problemas. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, como fizesse, meu Pai, com Geazi, que pôde entender que maior que estava com ele do que aquele que estava no mundo, que pôde entender que maior que estava com Eliseu e com ele, era maior do que aqueles que o cercavam. Por isso, meu grande Deus, abençoa, meu Pai, as nossas vidas, nos dê a graça da Tua presença, Senhor, e nos livre, Jesus, de todo mal. Nos dê, meu Pai, uma noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus possa estar abençoando a nossa vida, que você possa ter um resto de noite abençoado, e amanhã você acordar confiante,
o medo não possa bloquear e paralisar a tua vida de fé e de esperança. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.